Qual a imagem que vem à mente quando se fala em universo? Estrelas, galáxias, supernovas, buracos negros, multiverso? Será que só existe esse universo conhecido ou existe outro universo bem pertinho de nós? Eu sou a Vera Escorcim, estudante de Logosofia, e hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios o José Moreira, também estudante de Logosofia, que vai nos contar um pouquinho sobre seus estudos e suas descobertas sobre esse tema. Seja bem-vindo, Zé Moreira. Obrigado, Vera. Uma grande alegria estar aqui com você hoje e tendo a oportunidade de falar um pouco sobre o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivido, sobre esse tema que é tão intrigante. E é bom a gente deixar bem claro que a gente não é astrônomo, nós não somos astrofísicos, mas a gente estuda uma outra concepção, uma nova concepção de universo, né? Verdade. E aí, o que você tem descoberto ultimamente nos seus estudos? Olha, Vera, esse estudo tem sido, diria para você assim, transformador em minha vida, porque a concepção que a logosofia apresenta sobre o universo permite ampliar muito e, ao mesmo tempo, aprofundar bastante no conceito do universo. Mas de qual universo que você está falando? Essa é uma boa pergunta. Você trouxe aí no início que nós temos um universo conhecido. É verdade. E tem um universo que não é muito conhecido. E é esse universo que a logosofia está nos ensinando a conhecer. Desde a infância, eu sempre gostei muito de admirar a criação, de admirar a natureza. O mundo animal, o mundo vegetal, os astros, né? Recordo, inclusive, de uma vivência com a minha mãe, uma noite estrelada lá no interior, em que eu, ao lado dela, observando as estrelas, eu disse para ela, eu quero conhecer esse universo. Lá das estrelas. Lá das estrelas. Lá do espaço sideral. Aí veio a logosofia e começou a me ensinar que existe um outro universo, que nós precisamos explorar. Sim. E onde é que está esse universo? Eu sei um pouquinho, mas eu queria que você contasse um pouco mais. Essas perguntas estão sendo muito estimulantes, né? Veja bem, nós temos um universo que nós todos conhecemos. E interessante que já naquela época, eu via esse universo fora de mim, né? E mesmo esse universo fora de mim, eu tinha uma perspectiva desse universo. Com o estudo logosófico, eu descobri algo muito interessante. Primeiro é que a concepção logosófica de universo estabelece que o universo é todo criado. É o grande sistema cósmico do qual pendem todos os demais sistemas, desde aquele imenso até os infinitamente pequenos. Quer dizer, vai desde o infinitamente grande ao infinitamente pequeno, né? Exatamente. E isso me trouxe uma outra perspectiva, porque se é assim, então nós, seres humanos, somos parte desse universo. E mais ainda, nós temos uma parte desse universo dentro de nós. Sim, desse universo que a gente vê fora, dentro de nós. Também. Porque existem dois universos, vamos dizer assim, ou duas faces desse universo. Uma face é esse universo físico, mas existe também uma face metafísica. Nós alcançamos com os olhos físicos, né? E inclusive com os olhos físicos dos grandes telescópios, né? Que ampliam essa visão. O outro, nós conseguimos alcançar com o olhar do entendimento. Como é que é isso? Que é um pouco diferente. Né? Bom, para explicar isso aí, vamos focar no ser humano. Não é? Você, no início da sua fala, você perguntou, só existe esse universo? Existe outro. Né? Então, vamos falar desse universo do ser humano. Né? O ser humano, de acordo com a logosofia, tem uma concepção
biopsicoespiritual. E ele tem duas naturezas, uma física e uma espiritual. Essa natureza física, ela tem dois mecanismos, um biológico e o outro psicológico. Esse biológico, inclusive, é muito conhecido e explorado pela ciência, não é? E ele é composto de sistemas. Olha que interessante. Você fala do biológico. Do biológico. Ah, tá. E a concepção logosófica diz que o universo é o grande sistema cósmico do qual pendem todos os demais sistemas, inclusive aqueles mais infinitamente pequenos. Então, você está dizendo que os nossos sistemas vêm desse universo maior, de certa forma. Faz parte desse universo maior, não é? Então, nós temos aí o sistema cardiovascular, nós temos um sistema auditivo, o sistema respiratório, e vai por aí afora, né? E eles têm algo muito interessante, eles têm autonomia completa de funcionamento. Ainda bem, né? Ainda bem, senão está... Meu coração não vai bater hoje. Imagina, esqueci de mandar o coração bater. Bom, no mecanismo psicológico, nós temos também dois grandes sistemas. Um que é o sistema mental e o outro o sistema sensível. O sistema mental ele é composto por uma mente, por faculdades mentais e pelos pensamentos. As faculdades mentais atuando de forma harmônica, eles formam a inteligência, elas formam a inteligência. Esse ponto é interessante porque antes de estudar a logosofia eu achava que a inteligência era um dom. E a logosofia me ensinou que eu posso ser mais inteligente à medida que eu conheço melhor o funcionamento dessas minhas faculdades e aprimoro esse funcionamento. Então, deixa eu só perguntar uma coisa. Na verdade, você falou do sistema de faculdades mentais, os pensamentos. Então, é como se a gente tivesse um mini universo dentro da gente. Olha, eu diria que é um big universo, dentro da gente. Vou dar um exemplo. Nesse sistema mental, em que há as faculdades. Que faculdades são essas? A faculdade de recordar, a faculdade de imaginar, a faculdade de raciocinar e a faculdade magna, que é a faculdade de pensar, não é? E essa faculdade é que produz os pensamentos. Você já deve ter observado que tudo na nossa vida nasce com um pensamento em nossa mente, não é verdade? E eu penso que todos já perceberam isso de alguma forma. Né? Eu acho que as pessoas percebem isso, mas não sabem como é que isso acontece. Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Então, os pensamentos, eles presidem a nossa vida. Né? E é muito interessante por quê? Porque os pensamentos, eles atuam e nós percebemos ele em nossa mente como se eles fossem físicos. Mas eles não são físicos. Eu nunca ouvi falar que alguém tirou a fotografia de um pensamento, né? Então, eu vou falar uma coisa para você. Sabe quando é que você pode ver um pensamento? Pela fisionomia. Ah, ele se expressa dessa forma. Da fisionomia. É verdade. Mas aí, você falou uma coisa interessante. Mas o pensamento mesmo, ele é uma entidade psicológica metafísica, que está no mundo mental. Então, está aí a explicação dessa outra parte do universo que ela é visível para o entendimento. Até se manifesta, né, fisicamente na fisionomia, como você trouxe. Se manifesta na expressão, né? Na expressão. Que pode ser positiva ou negativa. Ou negativa. Não, né? Já aconteceu de eu estar num elevador, enfim, e olhar a pessoa e falar assim, eu já vi esse pensamento em outra cara, em outra pessoa, porque era mesmo jeitão da expressão que a pessoa fez no rosto. Mas aí continua. E isso é muito sério, né? Porque leva à seguinte conclusão, eu preciso cuidar dos pensamentos que eu tenho na mente. Está na cara. Não é? Eu posso ficar de boca fechada, mas na cara está expressando. Exatamente, né? Bom, mas existe outro mecanismo, que é o mecanismo psicológico, que é exemplo, que é um sistema também, que é um sistema sensível, né? É outro sistema desse mecanismo psicológico. E o sistema sensível, a exemplo do sistema mental, também tem faculdades sensíveis.
tem a faculdade de sofrer, tem a faculdade de sentir, de compadecer, né? E essas faculdades, atuando, elas formam a sensibilidade. Assim como as faculdades mentais formam a inteligência. A inteligência, Ok. não é? E, além disso, tem os sentimentos. De um lado, os pensamentos que presidem a vida. Do outro lado, os sentimentos que enobrecem o ser humano, não é? O cultivo dos sentimentos. Aliás, a logosofia tem uma concepção que eu gosto muito, que o sentimento é um pensamento hierarquizado, que se condensa no coração. Por isso o sentimento tem essa hierarquia, né? É nobre, né? Tem uma nobreza, né? É uma nobreza. E tem um aspecto interessante também, que está nesse universo metafísico, que é o seguinte: a sensibilidade, ela atua como um radar psicológico. Explica mais um pouco, isso é interessante. Vou te dar um exemplo. Há algum tempo eu fui convidado para ir a um determinado lugar que eu não conhecia, nunca tinha ido e nem sabia exatamente do que se tratava. Eu cheguei nesse lugar, fui muito bem recebido, com muita alegria, de uma forma muito afetuosa. Entrei lá no prédio, eu ia assistir a uma palestra, e no trajeto da recepção até o auditório, eu disse para mim mesmo: eu estou num ambiente diferente. Porque a fisionomia das pessoas, a alegria, a forma acolhedora com que eles me receberam. Mas a minha inteligência não era capaz de identificar, porque ela não tinha informação nenhuma, eu nem sabia o que era aquele lugar. Mas a sensibilidade, sim. Depois, tempos depois, aí já com algumas informações e percebendo outros aspectos, aí a minha inteligência, entendi, é isso. Então, essa é a função do radar psicológico que cumpre a sensibilidade. E eu aprendi algo que a sensibilidade, ela não costuma se equivocar. Então, hoje, né, com os conhecimentos que eu tenho, que a logosofia tem me oferecido, eu confio muito na minha sensibilidade. Você só precisa que a inteligência entenda o que ela assim, ela emitiu, porque o radar emite e volta, que a inteligência entenda por que você sentiu determinado aviso, digamos assim. Exatamente. Então, é sempre assim, a sensibilidade, ela sempre atua. Quando faltam elementos para a inteligência, ela está sempre à frente. Você tinha falado antes do universo visível, depois você falou do universo interno e falou desse universo metafísico. Como é que fica isso? Como é que esse universo metafísico ele é regido por leis? Como é que é esse universo interno? Qual é a correlação entre um e outro? Então, Vera, a criação é visível, nós sabemos que existe uma criação, e se existe uma criação, existe um criador, não é verdade? E dentro desse universo, né, existem muitos aspectos que, para mim, eram desconhecidos, mas que o estudo logosófico vem revelando aspectos extraordinários, né? Então, vamos pegar um universo visível. Vou pegar o exemplo do mundo animal, que eu adoro e que sempre me impressionou muito. Como é que as coisas funcionam no mundo animal? De uma forma extraordinária, né? Sempre me chamou a atenção, por exemplo, as fêmeas, como elas cuidam dos filhotes, como elas protegem os filhotes, como elas ensinam os filhotes a sobreviver, técnicas de sobrevivência. Antes dos meus estudos, eu achava aquilo fantástico, mas ficava naquilo ali, não passava disso, né? Hoje, depois de muitas reflexões, eu me fiz essa pergunta: como é que isso acontece? Quem é que...
A fêmea não faz o pré-natal, ela não faz aquele curso que as mães humanas fazem, não é? Como é que elas sabem aquilo? E aí eu comecei a descobrir algo que até eu, dentro de uma imagem que eu fiz para mim, que é o seguinte: o universo se constitui numa grande engrenagem metafísica. Oh. Bom, engrenagem é um mecanismo que tem que funcionar de forma estruturada, equilibrada, harmônica, senão não funciona, não é isso? Sim. E aí eu comecei a perceber. Tem um criador que fez uma criação. Então, a primeira... Nós falamos há pouco que o que preside a vida do ser humano são os pensamentos. E na criação foi assim também. De onde surgiu essa criação? De um pensamento. Pensamento de quem? Do Criador, então do pensamento de Deus, não é? Mas se as coisas funcionam neste universo, eu estou falando do mundo animal, mas se nós formos para o macrocosmos, as galáxias, os planetas, os sistemas solares, todos eles têm um funcionamento extraordinário. Você quer dizer que parece que está tudo muito certinho, né? Existe algo que regula. Foi planejado, foi estruturado. Também. Que inteligência é essa? Exatamente. Então tá aí, ó. Você falou da palavra, uma palavrinha-chave que faz parte dessa engrenagem metafísica. A inteligência universal. E olha, essa inteligência universal, ela atua nos seres humanos. Nós falamos há pouco que o mecanismo biológico do ser humano é autônomo, não é? Sim. Lembra que eu fiz a pergunta? Sim. Mas como é que é essa história de ser autônomo? Ela funciona independente, nós falamos há pouco, independente da nossa vontade, não é? Então, nós também sofremos a influência desse mecanismo universal, dessa inteligência universal e dessa consciência universal. Porque os conhecimentos, vamos pegar a consciência humana. O que é a consciência humana? É o repositório dos conhecimentos que eu vou adquirindo. É por isso que o homem é capaz de evoluir, não é? Porque ele é capaz de aprender e de ensinar e de aperfeiçoar aquilo que ele aprendeu. Então tem uma coisa muito importante para a gente falar para os nossos espectadores, telespectadores. Nós somos seres do reino animal? Como é que fica isso? Então, o ser humano, ele se difere dos animais por muitos aspectos. Um deles é esse, da consciência individual. Essa consciência que nós temos, essa consciência individual, é um fragmento dessa consciência universal. E veja que nós somos, por esse mecanismo, pelo fato de termos uma consciência individual, nós somos capazes de criar. E esse é um elemento que assemelha o ser humano ao Criador. Não é? Assim, então, vamos lá. Nós temos a capacidade de criar, até que é só olhar em volta o que o ser humano já conseguiu fazer até hoje, né? Óbvio. E você não vê o passarinho, eu vou fazer um ninho diferente, vou colocar. Ele não cria um ninho diferente, ele vai sempre da mesma maneira. Então, isso dá aquela dica de que nós fazemos parte da natureza, da criação, mas de um outro reino. O que você acha? Sim, o ser humano é superior aos demais reinos, isso não há dúvida, não é? O ser humano é o único ser que tem a prerrogativa de acelerar esse processo de evolução, exatamente pelo fato de ter uma consciência individual. E é por isso que o ser humano evolui tanto no campo material. O que nos falta é evoluir nesse campo espiritual. Então você falou agora alguma coisa interessante no campo espiritual. Como é que a gente vai explicar para quem está nos vendo sobre a questão do espírito, o conceito logosófico de espírito? Então, de acordo com logosofia, e eu vou dizer para você que eu já comprovei isso na minha vida, o espírito humano é a partícula divina que nós temos em nós.
Quando eu falei das duas naturezas, a natureza física, inclusive o mecanismo psicológico, porque quando a gente fala na natureza física, há uma tendência a pensar no corpo físico, no mecanismo biológico. Natural. Mas o mecanismo psicológico, ou seja, a natureza física, ela é perecível. Uhum. A natureza espiritual, não. É ela que permanece. E é ela que recolhe, é o espírito que recolhe, ao final da vida física, os elementos para levar para uma outra etapa. E aí tem um aspecto interessante, porque alguém pode falar, mas que história é essa de nova etapa, né? Ah, entendi. De várias etapas de vida física, Várias né? etapas de vida física. Morre, nasce, morre. Nossa história é essa, né? Então, o que eu hoje, nos meus estudos, nas minhas reflexões e até nas minhas comprovações, e até dentro da lógica, que é uma lei universal, nós vamos falar da lei daqui a pouco, né? Dentro da a lógica, me impede de pensar que o ser humano, com tantos recursos, com a prerrogativa que ele tem, diferente dos demais, né, que ele possa viver 70, 80, hoje já se vive 100 anos, que é um piscar de olhos no tempo universal. Sim. Então, eu hoje tenho essa convicção. E eu tenho que aproveitar essa etapa de vida para cumprir algo que a logosofia deixa muito claro, que é de me aperfeiçoar. Essa é uma das finalidades da existência humana, é o aperfeiçoamento, porque senão eu não precisaria ter tantos recursos, né? Poderia ser igual o passarinho, igual o João de Barro. Para quê? Quer dizer, na verdade, a gente tem todas essas ferramentas à nossa disposição e, como você falou, a gente tem a prerrogativa de mudar o nosso destino, a forma como a gente conduz a nossa vida, e a gente tem todos esses recursos que o animal não tem, que os seres do reino mineral, vegetal, animal não tem. E a gente do reino nominal, a gente tem essa capacidade, a gente tem só que a gente desconhece isso, né? Por isso que é importante que você trouxe a gente conhecer esse nosso universo interno. Sim, e tem um aspecto interessante, eu falei agora de uma lei, a lei de lógica, e dentro desse mecanismo, dessa engrenagem metafísica, eu falei já alguns elementos, né? Do pensamento criador, da inteligência universal, da consciência universal, e aí tem as leis universais. A logosofia nos apresenta as leis universais como sendo as leis que regem tudo no universo, né? Acabei de falar da lei da lógica, mas tem outras leis, como, por exemplo, a lei de movimento, a lei de causa e efeito, a lei do tempo, não é? Olha que coisa extraordinária, porque elas se refletem não apenas no funcionamento do universo, dessa grande engrenagem metafísica, porque a lei do tempo, nunca vi ninguém fotografar o tempo, mas nós sabemos que ele existe e ele interfere diretamente na nossa vida. Assim como a lei de movimento, não é? Se alguém que já, por alguma razão, precisou ficar durante 15 dias, 30 dias, imóvel em cima de uma cama, depois tem que reaprender a andar. Por quê? Eu tenho que exercitar minha mente da mesma forma que eu exercito o meu físico. Se a minha faculdade mental, se a faculdade de pensar está na inércia, o que acontece comigo? A minha mente o que vai acontecer com a minha mente se eu não sou capaz de produzir os meus próprios pensamentos? Eu vou utilizar os pensamentos alheios que vão entrar na minha mente. Quem vai ser você? Exatamente. Marionete na mão dos outros. Tem aquela brincadeira, né? Como é que você pensa sobre isso? Ainda não li o jornal hoje, né? Segundo fulano, mas segundo você. Né? Exatamente, segundo você. Então, essas leis universais, eu citei algumas delas, né? Elas regem tudo no universo. E regem a nossa vida também. Mas por que rege a nossa vida? Porque nós somos parte desse universo. Então, Zé Moreira, todo esse universo, esse macrocosmos e esse microcosmos, ambos os universos estão sujeitos a essas leis? Sim, estão regidos por essas leis, e inclusive a nossa vida, a vida humana. E tem um aspecto interessante, Vera, que é o seguinte:
excetuando-se Deus, o Supremo Criador, que é único, todas as coisas no universo têm uma relação direta das criações análogas. Isso é muito fácil de nós percebermos, né, na nossa vida e na vida que nos rodeia. Então, essa afirmativa nos leva a uma outra, que se é assim, então eu posso afirmar que tudo o que ocorre no universo ocorre nesse universo interno que nós temos, ocorre na vida humana. Entendi. Daí a importância que a logosofia dá ao conhecimento de si mesmo. Porque é o conhecimento de mim mesmo que vai me permitir ter com clareza o conhecimento sobre esses recursos que eu tenho, especialmente os meus recursos psicológicos e da minha natureza espiritual. Porque ao conhecer esses recursos, eu posso utilizá-los de uma forma mais acertada. Nós tínhamos falado dos pensamentos, né? Posso ter pensamentos que são úteis para a minha vida e pensamentos que são inúteis. Eu preciso conhecer esses pensamentos que eu tenho para selecionar aquilo que está adequado com os meus propósitos de vida. Certo. Então, já para a gente se encaminhar para o final, queria fazer uma última pergunta. Qual é a relação que existe entre todo esse universo, visível, invisível, macro, micro, com quem criou tudo isso? Qual é a relação? Excelente pergunta, né? Esse aspecto foi algo que foi também transformador na minha vida, porque eu descobri que, na medida que eu conheço esse universo que está dentro de mim e que é análogo ao que está fora de mim, eu vou percebendo melhor essa engrenagem metafísica que me apresenta essa consciência universal, essa inteligência universal e esse pensamento criador. E veja, se eu conheço o pensamento criador, eu conheço o próprio Criador. Não é assim na nossa vida, no cotidiano? Sim. Quando nós vemos uma obra de um artista, nós não temos ali expresso o pensamento dele? E aí, com o Criador é a mesma coisa. Gente, mas conhecer esse nosso universo interno, ele parece pequeno, mas ele é enorme, né? Ele é enorme. Mas vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. Muito obrigada, Zé Moreira, por estar aqui conosco. E se você gosta de conteúdos como esse, acesse o nosso site www.logosofia.org.br.